Saudações, amigos do canal Agartha. Um dos maiores mistérios do esoterismo diz respeito ao surgimento de Shambhala em meados da raça lemuriana, conforme revelaram teósofos como Helena Blavatsky. Na verdade, quase tudo aquilo que se contava sobre a evolução humana estava profundamente imerso sob densas camadas de símbolos, como acontece em relação às primeiras raças raízes ou até referidas de forma muito genérica, como seria o caso das primeiras rondas de evolução mundial, até chegar na ronda atual, quando as coisas começam finalmente a sair mais à luz. Eis que se passou mais de um século desde as primeiras informações teosóficas, e quase nada se fez que não reproduzir aquelas enigmáticas formulações, salvo alguns poucos desenvolvimentos isolados como em Alice Bailey. Os nossos próprios esforços têm modificado este cenário, pela inclusão das contribuições da ciência e das tradições comparadas. Eis que, para levar a cabo estes estudos com sucesso, alguns tantos véus necessitam ser descerrados, tal como já advertia Blavatsky lá atrás. E quando isto começa finalmente a acontecer, descobrimos que a ciência pode ser, sim, uma grande e preciosa parceira, tanto quanto as tradições comparadas de um modo geral. Na presente oportunidade, seguiremos então nesta mesma linha, para trazer mais um estudo destes importantes marcos evolutivos, em termos devidamente contextualizados. E para chegar até a manifestação da raça lemuriana, e em especial a realidade da primeira Shambhala, como se costuma dizer, vamos passar rapidamente por todas as fases da evolução do próprio Homo sapiens atual, quero dizer, pelas rondas anteriores da sua evolução. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Os estudantes da sabedoria ancestral sabem que vários mistérios cercam ainda as realidades das primeiras raças raízes, entre elas a lemuriana, descritas nos registros teosóficos de forma vaga e ornada de simbolismo, como temos demonstrado já. Deixaremos nos créditos o link do vídeo O Mistério das Raças Ocultas deste canal, onde demonstramos o significado do simbolismo racial teosófico, como os cíclopes, os gigantes e assim por diante. Na literatura esotérica, as primeiras duas raças em especial são quase tão somente enumeradas ou nomeadas muito superficialmente, em termos geográficos ou astrológicos. Termos como solar e hiperbóreo são usados para a primeira raça raiz. Expressões como lunar e austral são empregadas para a segunda raça raiz. Não se pode descartar que uma das razões para os véus sobre estes conhecimentos resulta de certo desconforto que ainda causa o assunto das raças, como Alice Bailey sugeriu a certa altura. Tudo indica, porém, que as primeiras rondas de evolução foram efetivamente negroides, mas não exatamente africanas. A África ficaria mais como uma espécie de grande zona zero, qual uma grande mãe a parir os seus filhos. Ainda assim, as dinâmicas culturais da África acompanharam muitos dos grandes acontecimentos mundo afora, como demonstrou o Egito, entre muitos outros episódios mais ou menos conhecidos, ocorridos dentro deste grande laboratório de evolução. Modo geral, se emprega o termo lemuriano genericamente, e em alusão às raças negra e negroides, cuja expansão também é muitas vezes desconhecida. Mesmo no Brasil, chegaram ramificações suas. Ver para isso o nosso vídeo A Lemúria Brasileira, com o link aqui na descrição. Não raro, no conceito de Lemúria se misturam de forma algo indevida diferentes realidades, entre elas as várias rondas anteriores da evolução humana, além da própria terceira ronda, que se poderia denominar, esta sim, como a Grande Lemúria. A raça lemuriana foi apenas a coroação de um longo processo de evolução, como veremos melhor. Raças e rondas de evolução são engrenagens evolutivas integradas de várias maneiras. As chamadas raças raízes representam apenas momentos culminantes das evoluções conhecidas como rondas. A literatura teosófica costuma mencionar que estamos hoje na quarta ronda de evolução. Tais rondas podem ser equiparadas ao conceito oriental de Manvantara, o ciclo dos Manus, ou dos grandes mentores da humanidade, cujos valores astronômicos podem atordoar o pesquisador.
não obstante oferecer também uma chave conhecida dos estudiosos através do divisor 360, e que chamamos também de chave do Sol, por envolver o simbolismo axial do circunponto, o símbolo solar, e pelo qual resulta em ciclos de 12.000 anos, correspondendo assim aos arcos do grande ano de Platão, de modo que aquelas 4 rondas somariam juntas uns 50.000 anos. Outra referência esotérica importante leva a dados semelhantes. Segundo os registros ocultos, a chegada de Sanat Kumara na Terra, o conhecido Senhor de Shambhala, está datada em 18 milhões de anos. Empregando a mesma chave do Manvantara, este número fica reduzido então aos mesmos 50.000 anos dados. E isso significaria, pois, que o começo da evolução superior da humanidade esteve sob a custódia deste Virgem Eterno, também chamado o Vigilante Silencioso, que tem encarnado a própria ideia de Deus no hinduísmo e no esoterismo moderno. Ora, também para a ciência, o Homo sapiens moderno possui cerca de 50.000 anos, desde que organizou a sua cultura em moldes atuais ou evoluídos, quando adquiriu padrões de comportamento como aqueles hoje observados, como arte, família, sociedade e religião, emancipando-se assim da sua condição mais caótica e primitiva. Para as chamadas raças raízes, por sua vez, confrontamos informações paralelas dos pré-colombianos e com os ciclos culturais da humanidade, reconhecidos pela ciência na forma do Mesolítico e do Neolítico, tal como dos seguintes que apodamos como Metalítico e Cristalítico. O período paleolítico anterior entra geralmente numa categoria vaga diferente, de que trataremos adiante. O resultado seriam, pois, ciclos com cerca de 5.000 anos de evolução, como o da conta larga das culturas mesoamericanas. Enquanto manifestação de um ideal humano, cada raça também expande a sua cultura e a sua própria sociedade por muitas partes do mundo, especialmente naquelas regiões onde tem suas raízes naturais. Em função disso tudo, a área total de influência de uma raça termina por ser realmente muito ampla. As pessoas gostam de imaginar continentes fictícios para colocar estas raças. No entanto, estes são apenas continentes espirituais, isto é, a própria zona de influência disseminadas por elas. Existe um fator que se destaca com cada vez maior força para explicar a evolução humana. Trata-se da migração. O próprio termo ronda de evolução já poderia remeter a este processo natural que, afinal, também estaria relacionado às evoluções das energias planetárias. Ocorre que há também 50.000 anos, e assinalando assim a nova evolução do Homo sapiens, aconteceu a grande migração que rumou para o Oriente e logo para o Sul, chegando até a Austrália. Aquilo que realmente importa aqui é compreender que a evolução superior do homem aconteceu durante ou a partir desta específica migração. Os cenários da jornada humana se revelam cada vez mais complexos. Contudo, algumas indicações podem esclarecer, em traços gerais, os caminhos da humanidade. Assim, à medida em que a migração avançava, sucessivos grupos foram se instalando e permanecendo nas regiões por onde ela passava, seja por se adaptar ao local ou simplesmente por estar exausto demais para prosseguir a jornada. E ali eles desenvolveram então novas culturas, não raro sob a interação com populações pré-existentes, geralmente mais primitivas sob vários aspectos, de modo que a miúde também teriam coisas para ensinar. Naturalmente, as rondas iniciais estavam mais próximas da própria África, lembrando sempre que estamos falando aqui de ciclos com mais de 10.000 anos. A primeira ronda, em especial, se desenvolveu em torno do próprio Oriente Médio, não sem enfrentar grandes desafios, tanto que migrações anteriores que passaram pela Palestina foram simplesmente extintas. De todo modo, esta evolução também terminou por florescer, de forma que, muito tempo depois, a própria civilização surgiria precocemente pela região, através de cidades como Jericó, justamente porque foi onde primeiramente se organizou esta nova humanidade. Em seguida, esta migração seguiu pelas costas do Mar Arábico até chegar às Índias, onde também deixaria várias populações, sob contextos igualmente desafiadores, face às populações já existentes.
de modo que tardaria outro tanto para amadurecer ali as elevadas sínteses necessárias. Tais dificuldades forçariam, a partir dali, outras migrações para o norte através dos Himalaias, naquilo que viria a reforçar mais tarde a quarta ronda ou a evolução atlante. Aquela grande migração costeira prosseguiu então pelas costas da Índia e da Indochina, na direção da Oceania e da Austrália, para desenvolver a segunda ronda mundial entre os próprios aborígenes, uma vez que a polaridade austral seria mais adequada para aquela evolução. Este movimento circular de energias entre os hemisférios constitui o chamado itinerário de Io, integrando as partes do globo dialética ou alternadamente. Deixaremos links sobre vídeos deste canal a respeito do assunto. Até que, por fim, as coisas começaram a florescer também no subcontinente indiano e arredores, organizando as novas sínteses culturais, tal como estava predestinado a acontecer, mas não sem sofrer a influência das rondas anteriores de evolução, inclusive através de fluxos migratórios que adquiriam agora diversos sentidos. E até por isto, quando esta terceira ronda finalmente amadureceu, ela também se disseminou através de todas as áreas culturais afins, despertando através disso as suas próprias raças raízes. As raças da terceira ronda integram, no geral, aquela divisão evolutiva mais ampla chamada de Paleolítico, que é uma designação empregada num sentido vago pela ciência, para nomear um período quase incalculável de tempo, onde as mudanças culturais da humanidade foram ainda relativamente sutis e subjetivas. Ainda assim, seguramente já ocorriam fatos importantes na evolução daquelas humanidades, onde a relação com a natureza imprimia a religiosidade através do animismo, tal como diversas formas de xamanismo, além do culto aos mortos e aos antepassados. Tanto é assim que dali teriam surgido as hierarquias atualmente presentes para orientar a humanidade atual. Tais raças trataram de aprimorar aspectos sutis do ser humano. As inovações econômicas não mudaram muito a face da natureza, mas seguramente outorgaram novos recursos para o ser humano. O estilo de moradia ainda era em cavernas, tendas ou palhoças. O nomadismo ainda era, todavia, muito praticado, numa humanidade em busca do seu próprio destino e natureza, para tudo desaguar então no período mesolítico de transição, que pode ser associado à própria Lemúria então. Se é verdade que as raças raízes representam picos de cultura, podemos tentar encontrá-las naquelas áreas onde os seus ancestrais mais se fixaram. Se poderia realmente pensar que as raças têm uma analogia geográfica com as próprias rondas, surgindo também daí em suas zonas de influência. A primeira raça raiz, boreal, teria surgido neste caso também no Oriente Médio, onde o ser humano se deteve longamente antes de voltar a migrar mundo afora. Esta região seria, pois, um dos futuros berços da cultura solar, com forte tradição aristocrática. Muitas culturas que se estabeleceram nesta região nutriram a ideia de estarem situadas no centro do mundo, que é o grande entroncamento entre a Europa, a Ásia e a África, constituindo por si só uma tríade sugestiva para a natureza daquelas novas evoluções. A ilação racial mais contundente aqui é o virtual desaparecimento da raça negroide desta região, resultante tanto da antiguidade dos processos étnicos e culturais, como da própria complexidade desses processos. Ali, a negritude seria certamente absorvida por muitas miscigenações, tal como vítima de guerras e de perseguições. Há teses no esoterismo que vincula os semitas à raça negra, mesmo porque os hebreus viveram por uns 400 anos no Egito. Contudo, o fluxo da cultura ária sempre foi igualmente forte na região. A segunda raça raiz, austral, teria surgido neste caso na própria Austrália, entre os aborígenes, que foi um dos primeiros focos das migrações do ser humano. Trata-se de um berço da cultura da serpente e da natureza como mais sagrada. Esta raça negroide já pôde se preservar muito bem, especialmente por causa do caráter insular da região onde se estabeleceu. E a terceira raça raiz, a lemuriana, por fim, novamente boreal, teria aparecido na Ásia Central e ao norte da Índia como a raça drávida.
De forma semelhante à segunda raça, um dos fatores de boa conservação dessa raça negroide se deve ao próprio isolamento do subcontinente indiano. A raça lemuriana é sempre muito destacada na literatura teosófica. Se diz que ali o ser humano desenvolveu a sua mente, ou, como diríamos, completou a sua formação mental ou cultural básica. É inquestionável a profunda vocação do indiano para o conhecimento, e provavelmente tal coisa provém já das suas mais remotas camadas étnicas. Na verdade, é importante notar aqui que a grande fórmula da raça lemuriana é 3.3, isto é, a terceira raça raiz da terceira ronda mundial, representando, pois, um alinhamento perfeito e também um apogeu de toda a evolução humana até então decorrente. Tal como o triângulo representa a forma angular mais elementar que existe, sendo por isto chamado de o tijolo da evolução, a perfeita triangulação das energias significa também a consolidação da evolução elementar do homem, relacionada especificamente à terceira iniciação humana. Tal coisa representa, então, a completação do plano mental tríplice, como no nome de Hermes Trismegisto ou o Mercúrio 3 vezes grande, potencializando novas conquistas internas para a humanidade. Até por isso se diz que a terceira iniciação representa a primeira iniciação verdadeira, tal como a yoga mental da meditação também é chamada de Raja ou Real. Isto bastaria para exaltar os Agnishvaitas, ou senhores da chama da mente que ali se manifestaram. E graças a isto, o Shambhala pôde finalmente se organizar sobre a face da Terra. Ainda hoje existe um vínculo entre a terceira iniciação e Sanat Kumara, que se revela no campo etérico do iniciado para preparar a sua última iniciação humana, como testemunharam Helena Blavatsky e outros iniciados da Grande Loja Branca. Até onde sabemos, Sanat Kumara possui uma aparência difícil de definir a raça e até a idade. De modo que, bem compreendida, a terceira ronda determinou um verdadeiro start na evolução humana, sobretudo a partir da própria Lemúria, ultrapassando em definitivo aquelas fases mais primárias, considerando ser afinal o reino humano de nível quaternário. Até então, o ser humano era apenas um aprendiz da vida. Agora, porém, estavam abertos os caminhos para a maestria, através do seu auto-empoderamento espiritual. Eis que um novo homem despontava ali, muito mais senhor das suas próprias energias, dentro de uma verdadeira raça de videntes. O campo de aprendizado que se abria a partir dali era poderoso e simplesmente imensurável. Não era o homem perfeito ainda. No entanto, os horizontes estavam agora abertos para a perfeição. A partir do triângulo interior, era possível vislumbrar na sua alvorada o pentagrama da perfeição, coisa que aconteceria para muitos lá na raça ária, quando a hierarquia despertou para a verdadeira maestria. Os templos atuais também têm sido profícuos em ensinamentos sobre o fogo da mente, que anunciam ademais o retorno dos tempos de Shambhala. Afinal, vivemos hoje em nossa própria ronda de evolução tempos análogos aos dos Kumaras. Sobre a Yoga do Fogo, ver links nas nossas descrições. Conta-se então que os Kumaras se revelaram na Lemúria através da criação da cidade sagrada de Shambhala. Se conhece com efeito cidades com mais de 10 mil anos, encontradas na região da Turquia, área das primeiras migrações humanas como vimos. Não obstante, informações avançadas, tal como trazidas por Alice Bailey, dão conta da necessidade de considerar Shambhala especialmente como um centro espiritual, um ashram racial ou templo espiritual. Mas nada disto faz muita diferença quando pensamos sobre as grandes cidades atlantes ou pré-colombianas. Afinal, tudo isso se reflete no amadurecimento humano, para aproveitar as energias de certas regiões do planeta, como veremos. Deixaremos nos créditos matérias como a intitulada Os Ashrams Solares. À luz dessas informações, passa a fazer muito sentido a afirmação de que a primeira Shambhala desta ronda mundial foi estabelecida na região do deserto de Gobi, antigamente um oceano ou mar interior, segundo se diz. Não obstante, sempre convém atentar para o simbolismo dos textos antigos, onde as águas costumam fazer referência à própria humanidade.
Provavelmente a região era apenas muito habitada na antiguidade, sendo depois praticamente abandonada. Adiante veremos melhor como isso pode ter ocorrido então. Contudo, os milênios realmente modificam a paisagem natural e humana. As próprias transformações maiores do planeta interferem nessas configurações, sob as mudanças do eixo da Terra. O mesmo fenômeno de Gobi, palavra que significa apenas deserto em mongol, explicaria por que a Groenlândia também já foi uma região verdejante. Atualmente, a zona de Shambhala, que é aquela faixa central dos hemisférios e que chamamos por esta razão de mesosfério, situa-se mais ao sul, naquela linha onde passa a Lhasa, e também a montanha sagrada de várias religiões, o Santo Kailas, identificado comumente ao Monte Meru, ou o centro do universo dos mitos orientais. Além de outras tantas cidades sagradas da antiguidade que também se situam nesta faixa, como a Ur dos caldeus e a Persépolis dos antigos persas, além da Jerusalém e o Cairo das pirâmides. Para saber mais sobre as energias desta região, ver os nossos vídeos Axis Mundi, o Enigma do Mesosfério, e também o verdadeiro itinerário de Io, com links aqui nas descrições. O fator Shambhala faz com efeito uma diferença aqui, inclusive como elemento de transição de rondas. Os registros esotéricos costumam iniciar a presente ronda na Lemúria, mais precisamente sob a chegada de Shambhala em meados daquela raça. Isso significa, pois, que Shambhala representou uma espécie de jardim do Éden para a criação da humanidade atual, o Homo sapiens sapiens. Este fato faz também com que a ronda atual registre até 4 raças, ainda que se insista, da mesma forma, em dizer que a primeira raça verdadeiramente humana foi a Atlante, isto é, em relação à humanidade atual. Mas nada disso faz tanta diferença, considerando que Shambhala chegou no final da terceira ronda. Isso explica, inclusive, o mito da vinda de Sanat Kumara de Vênus, e que Alice Bailey esclareceu se tratar da ronda de Vênus, que é a própria ronda quaternária atual. A inclusão da Lemúria é, portanto, quase honorífica aqui, importante, contudo, face aos fatores mencionados, como a mente e os Kumaras, além das próprias conotações raciais implicadas. Lembrando que o aspecto mental tampouco deixa de ter reflexos importantes na atual humanidade ária, uma raça, aliás, cuja evolução começou pouco depois da lemuriana, já que as migrações africanas para a Europa viriam logo na sequência, até que essas duas raças se encontraram na Índia, sob as chamadas invasões árias naquele subcontinente. Entre ambas, contudo, haveria a grande evolução atlante, com raízes da mesma forma asiáticas, dominando também sobre toda a quarta ronda de evolução. Um dos principais registros fundadores da alta cultura atlante, que foi o sistema de templos de Göbekli Tepe, na Turquia, esteve quase junto no tempo ao período de Shambhala, tanto como se aproximam do local de aportamento da Arca de Noé. Ver sobre Göbekli Tepe em nossa videossérie Atlântida, Os Segredos da Terra Incógnita, com link aqui nas descrições. Neste quadro, a manifestação dos Kumaras nada teve de trivial, porque a presença destes seres especiais acontece para reunir esforços nas grandes transições planetárias, simbolizando a reunião de todos os Manus ou mentores das rondas anteriores. Ver para isso o nosso vídeo Kalpas e Kumaras, com link nos créditos desta apresentação. Vários acontecimentos importantes sucederam naquela altura do mundo, que correspondeu de fato ao que chamamos de solstício cósmico em Câncer. Houve as grandes migrações para as Américas e também o dilúvio de que fala Platão. Tudo isso denota, pois, um grande êxodo em busca de novos territórios, como sugere Helena Blavatsky, tendo em vista a renovação da cultura. Também tem-se o fenômeno da depauperação dos solos, que pode ter atingido o Gobi. Sabemos que a desertificação costuma ser um resultado da intensa ocupação humana, como teria ocorrido também no Vale do Rio Indus mais tarde, e até o próprio grande deserto do Saara. Ainda que os dados da ciência tendam a falar mais em termos de glaciações, quando se trata destes períodos maiores de tempo, relacionados às mudanças de rondas. Provavelmente aconteceu uma grande crise em Shambhala, onde os Kumaras emitiram um decreto de dispersão para os seus povos. Questões políticas e culturais tampouco podem ser jamais descartadas.
O hinduísmo fala então do Manu Vaisvavata, como um Noé oriental relacionado à mudança do Manvantara. Mas esta já representa realmente uma outra história, que é a evolução do Homo sapiens sapiens atual, a qual, aliás, também está chegando nos seus últimos momentos, quando muito poderemos aprender com os acontecimentos daquela transição anterior. E assim estamos encerrando este podcast, mas não sem tratar antes dos últimos avanços da ciência. Sabemos que as teorias científicas estão sempre em transformação. As pesquisas atuais demonstram que o quadro da migração humana pode ser tão complexo como aquele que tem resultado da evolução dos hominídeos, onde as miscigenações e as camadas migratórias são múltiplas e variadas. Certas informações mais recentes estão modificando na aparência as coisas, preservando, porém, íntegro o quadro de analogias, sem alterar, portanto, a essência das nossas considerações. Como a versão de 120 mil anos, análoga, pois, às rondas de evolução, e que duplica, de certa forma, os valores aqui avaliados, aproximando as raças aos arcos siderais, mas que, em última análise, pode representar apenas uma outra maneira de classificar as coisas, segundo a fórmula de Ezequiel das rodas dentro de rodas. Esta nova versão valoriza 4 migrações sob uma sucessão de 4 grandes anos de Platão completos, atreladas aos ciclos das glaciações provocadas pelos movimentos do eixo da Terra, como os próprios cientistas afirmam. Na prática, apenas se está sabendo mais agora sobre os processos cíclicos da evolução. Não obstante, o nosso interesse central segue sendo na última grande migração, origem das rondas de evolução do Homo sapiens atual. A ciência está, contudo, muito confiante nestes novos dados, porque permite finalmente encaixar várias peças do seu próprio quebra-cabeças de informações acumuladas, como se as coisas estivessem finalmente começando a se clarear. De nossa parte, podemos dizer que a emergência da evolução atual do Homo sapiens resultaria então de um momentum especial numa evolução maior, perfeitamente análoga aos temas aqui tratados, coincidindo daí com o relato da chegada de Sanat Kumara ao mundo há 50 mil anos, naquilo que seria a organização sutil da Shambhala original, quando os Kumaras teriam inspirado a quarta grande migração para dar início a uma nova evolução sob a sua própria regência. Nessa acepção, a missão posterior da Lemúria representou apenas a terceira grande iniciação cósmica do Rei do Mundo, no mesmo momento em que a humanidade da terceira ronda estaria recebendo a sua terceira iniciação planetária, naquilo que também seria a verdadeira revelação do Senhor do Mundo para a humanidade, segundo a premissa tradicional de que quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Como tampouco seria surpresa estar se descobrindo agora que estas humanidades anteriores também possuíam traços de cultura superior. Afinal, este período teria representado uma longa preparação para a chegada do verdadeiro Homo sapiens. Da mesma forma, pois, que também houve algumas cidades isoladas aqui e ali, muito antes do urbanismo se tornar um modelo dominante da civilização ária. Não obstante estarem longe de ser exaustivas as nossas abordagens sobre aquelas primeiras e obscuras rondas de evolução, diferente daquelas outras que temos realizado sobre a quarta ronda atual, cujas realidades nos estão bastante mais próximas, ainda assim acreditamos ser possível projetar muitas luzes sobre essas primeiras evoluções da humanidade, seja buscando avaliar a natureza das suas culturas, tal como identificar as suas próprias regiões de evolução. As reconhecidas dificuldades que a ciência encontra para aferir as realidades sobre aquela evolução humana mais primitiva, porquanto esta não demonstrar traços externos muito notáveis, é muito semelhante, pois, aos problemas que ela também apresenta no trato da coisa subjetiva e espiritual. Até por isto, seria de refletir sobre a possibilidade das ciências do espírito darem a sua própria contribuição na investigação daquelas primeiras evoluções, tal como elas têm de fato buscado realizar, mesmo de uma forma ainda um tanto precária, através do método de indução, análise e dedução, e a partir do seu rico instrumental simbólico. No mais, é compreender a importância destes conhecimentos para a nossa realidade atual,
quando, tal como anunciamos atrás, se está a viver um quadro perfeitamente análogo ao dos tempos dos Kumaras, sob uma simetria perfeita de tempo de exatos 13.000 anos após, e portanto de preparação de uma nova ronda evolutiva, ou de transformação profunda de toda a condição humana. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos em pauta nesta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.